Então, tanto faz onde você está fazendo essas coisas, em qual plataforma, em qual linguagem, em qual aplicativo você faz as suas artes, suas telas. Aqui a gente vai mais entender como que funciona o comportamento humano, como que a gente consegue atingir os objetivos que a gente quer com as nossas telas. Tá todo mundo me ouvindo aí no fundo aí? Eu prefiro ir sem microfone, eu acho que a gente fica um pouco mais próximo, assim, o papo fica um pouco mais legal, mais direto, tá bom? Então, me apresentar um pouquinho aqui, eu sou publicitário, graças à análise e desenvolvimento de sistemas. Lá eu aprendi um pouco de uns programas para trabalhar na área e eu comecei a pular para essa área da publicidade. E a minha formação é política. Por que eu coloquei ali que a minha formação é política? Porque eu acho que isso é importante. Como eu tive formação política, eu sempre tive que lidar muito com pessoas, com grupos de pessoas, público-alvo, saber o que falar, saber para quem falar, com quem você está falando. Isso daí foi muito determinante na minha carreira, me ajudou demais, 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 demais. E até ano passado, eu tinha eleito 4 prefeitos, e 13 vereadores. Esse ano posso me orgulhar que eu elegi mais 2 prefeitos, mais 3 vereadores, graças a Deus. Então eu sou diretor de arte, diretor de criação, redator de social media, aquele monte de coisa ali, coisa que você vai aprendendo se você trampa nessa área. E o UI UX foi uma que inevitavelmente, quando a gente passou do off para o digital, né, das impressões em outdoor, revistas, coisas, a gente acaba tendo que aprender essa parte daí, tá bom? E aí, por que falar de UI UX? Bom, nossa formação, ela basicamente fala de quê? Fala de programação, de matemática e de setor empresarial, né? Então nós temos disciplinas que a gente aprende a programar, disciplinas que a gente tem contato ali com o desenvolvimento de um sistema. Nós temos disciplinas como cálculo, estatística, que servem não só para abrir nossa mente, mas que também vão auxiliar nos nossos sistemas, no que a gente precisa. E a gente aprende muito sobre uma empresa, né? Tratar os dados de uma empresa, contabilidade, coisas que você às vezes vai precisar, tanto para abrir o seu negócio ou para auxiliar uma empresa a alcançar os objetivos dela, tá? Mas eu acho que falta essa parte aqui de sistema e público, né? Como conversar com o seu público, né? A interação entre o ser humano ali e o sistema, o ser humano e o computador, o ser humano e o celular, o que ele está vendo ali, o que ele vai fazer, o que você quer que ele faça, e será que ele vai fazer o que você quer que faça, né? Então, vendo essa brecha aqui, eu decidi trazer isso no ano passado, desse ano, e o Dacomp abraçou a ideia para a gente fazer isso, um mini curso completo e bem integrado. Isso aí você pensa que pode ser assunto para esse pessoal aqui, o UX Design, o UX Research, Product Content Designers, Product Manager, mas isso daqui vai auxiliar demais vocês, mesmo se vocês queiram abrir o próprio negócio, lançar o próprio produto ou serviço, ou então se você estiver trabalhando numa empresa um pouco menor, você vai precisar saber disso daqui, seja trabalhando com front ou com outras áreas, tá bom? E aí eu quero chamar atenção para esse texto aqui do Rian Dutra. O mais importante não é o produto ou serviço em si, mas quem irá utilizá-lo. Nossos esforços têm de estar voltados aos usuários. Para isso, buscar entender o funcionamento da mente humana e como eles podem ficar enviesados é o melhor caminho para ter bons resultados. Veja bem, nossos esforços têm de estar voltados aos usuários, tá bom? Então, assim, a gente vai falar muito hoje sobre conceitos e como a gente atingir esses usuários aqui, tá? Então, hoje, por exemplo, o papo é de coach, tá? Eu pretendo, até o final de hoje, atingir 21 ondas de energia, tá bom? Para a gente conseguir entender tudo bem isso aqui, mas a palavra mindset está proibida aqui hoje, tudo bem? Ninguém pode falar isso daí, porque me dá arrepios esse negócio aí. Vamos falar então de ciência cognitiva, tá? Ciência cognitiva, o que é? Um campo multidisciplinar, né? Daquelas áreas ali, neurociência, psicologia, linguística, publicidade e ciência da computação, a fim de compreender profundamente a natureza do pensamento, da memória e da percepção, tá? O pensamento, a gente já tem algumas dicas quando a gente começa a ver lá em lógica, né? Como que a mente humana trabalha, como é que o raciocínio, como é que a gente chega no raciocínio de alguma coisa, como é que a gente deduz as coisas, né? A gente aprende isso em lógica. Mas a parte da memória, da percepção, né? Como que a gente usa a nossa memória para identificar o que a gente quer fazer, como que a nossa percepção de mundo e como que essa percepção de mundo influencia ali
na minha trajetória dentro daquele produto que você está fazendo. E aí a gente fala de vieses comportamentais, né? O que são esses vieses comportamentais? Justamente eles que vão definir a natureza desse pensamento da memória e da percepção sua, tá? Um viés de ancoragem, por exemplo. O primeiro preço ou informação que recebemos influencia as percepções subsequentes, né? Você vai na Amazon e a Amazon está numa promoção de um produto lá, de um fone de ouvido, que está de R$131 por R$109. Tá? R$109, às vezes, pode ser até mais caro do que o concorrente. Às vezes, o Submarino pode estar vendendo mais barato. Mas, como você está vendo aquilo ali, o 139 vai ser a sua guia. Aquilo ali vai ser a sua guia. Você está pensando, pô, a Amazon está me dando esse descontão aqui. Você acaba, às vezes, comprando na Amazon por causa disso. Tá? E qualquer pesquisa que você fizer vai ser ligada a essa primeira percepção que você teve. Tá? Esse é o viés de ancoragem. Você coloca uma âncora naquilo que você viu primeiro, e aquilo vai guiar a sua decisão. Viés de confirmação. Reforçamos nossas escolhas anteriores ao sugerir produtos ou conteúdos semelhantes. Ai, Netflix, ai, Spotify, né? Você acaba não ouvindo, não assistindo tantas coisas diferentes do que você já vê, justamente porque ele vai te entregando coisas que você já gostou anteriormente, né? Então, você tem esse viés de confirmação. Você reforça uma escolha anterior, beleza? Efeito de framing. A maneira como algo é mostrado altera a percepção e as escolhas. Simples. Tela bonita é mais atrativa do que uma tela feia. Aversão à perda. Temos mais medo de perder algo do que desejo de ganhar algo novo. É a urgência. Isso aqui, todo lugar que você entra, toda landing page que você entra de algum curso de arrasta para cima, o cara fala assim, promoção termina em 8 horas. E aí isso dá a sensação para você de urgência. Aversão à perda. Pô, se eu não comprar esse negócio agora, nessas 8 horas, eu vou perder esse preço, vou perder esse desconto, e você acaba sendo trazido para a compra desse negócio. Efeito de recência. Lembramos mais das últimas interações e tomamos decisões com base nelas, né? É o menuzinho do celular que fica lá em cima com 3 tracinhos. É na hora que você vê um slide de foto e você vê as bolinhas lá embaixo e você sabe que aquilo é um slide de foto que você pode arrastar para o lado, tá? São coisas que você já está acostumado a ter aquela interação e isso facilita a vida do usuário para que isso flua melhor. O efeito de adesão, né? Tendemos a seguir determinado comportamento porque outras pessoas estão fazendo, sem raciocinar sobre a lógica por trás dessas ações. É por isso que a coxinha acaba muito cedo no coffee break, né? Por isso que ninguém pega a esfirra de carne, porque tá todo mundo pegando a coxinha e todo mundo vai na coxinha. E aí, trazendo isso para o nosso ramo, esses vieses comportamentais, a gente fala de viés cognitivo, né? Viés cognitivo são desvios sistemáticos da tomada de decisões que ocorrem de maneira inconsciente. Então, inconsciente, você vai lá e pega a coxinha, você não está pensando nisso, nesse negócio da adesão. Inconscientemente, você vai lá e clica nos 3 tracinhos, sabe que é o menu, mesmo não tendo escrito lá a palavra menu do lado dos 3 tracinhos, tá? E aí entra a grande briga entre o sistema 1 e o sistema 2. O sistema que você está desenvolvendo lá em PO, não! Sistema 1 e sistema 2 da sua cabeça, tá? Gente, se eu tiver muito rápido, vocês podem falar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode interromper, tá bom? Pode gritar até mais alto que eu, não me irrito, não acho ruim. Vamos lá, diariamente fazemos em torno de 35 mil decisões conscientes. Você sabia disso? É trem para um caramba. 35 mil decisões todo santo dia. Que roupa que eu vou vestir, o que eu vou comer hoje? Eu vou nessa aula ou não? Nosso cérebro tenta facilitar o processo de informações buscando atalhos mentais, mais conhecidos como heurísticas. Lá na frente eu vou falar de algumas heurísticas. Fiquem sabendo que são os atalhos mentais, né, para facilitar o nosso processo de decisão. E aí eu pergunto, quanto que é 2 mais 2? Vocês já responderam antes de eu terminar a frase, né? Por quê? Porque é algo que exige pouco ou nenhum esforço. Rápido, automático e quase inconsciente. Sistema 1, que é esse, mais direto, né, ele se baseia em padrões e experiências anteriores para agir de forma rápida, podendo ser propenso a erros e viéses cognitivos devido à sua natureza superficial. Por quê? Porque se você for um grande fã de Radiohead,
você vai ver esse 2 mais 2 e vai falar que é 5. Por quê? Porque tem uma música, sei lá, enfim, essas coisas podem atrapalhar, né, a sua decisão. Seu sistema 1, ele trabalha ágil, mas ele trabalha ágil com o que você está acostumado a ver, enxergar, conversar, ouvir. Então, quais são exemplos desse sistema 1? É o scroll automático nas redes sociais, né, igual eu falei aqui dos 3 pontinhos, lá seu menu. Identificar o botão de comprar, é fácil, qualquer lugar que você entra, tem lá o produto, tem os valores e tem um botãozinho verde. Você sabe que é o maldito botãozinho verde, é o botão que vai tirar do seu cartão de crédito o dinheiro. Reconhecer ícones familiares, o ícone de enviar mensagem, favoritar, a setinha do compartilhar, balãozinho do comentário, né? São coisas que são familiares para a gente. Isso tudo está envolvido no sistema 1. E aí o sistema 2, eu pergunto para vocês, quanto que é 345 vezes 231? O que aconteceu foi a primeira opção, que seu sistema 1 escaneou, decidiu que é impossível, falou, não vou gastar energia com isso, e você vai seguir o minicurso sem se preocupar com o resultado disso daí. Né? Se você ainda tiver muito interesse, o sistema 2 vai pegar uma calculadora, ou vai pegar um papel, e vai fazer esse negócio, porque eu preciso saber desse negócio, eu não posso sair daqui sem saber esse trem. E o sistema 2, então, ele é o quê? Ele é lento. Ele é lento. Né? Você precisa se preparar, você precisa pensar de forma mais analítica e mais consciente para que ele funcione. Sistema de tração, quando precisamos raciocinar de forma mais cuidadosa, resolver problemas complexos ou tomar decisões mais importantes que exigem mais atenção. Né? Exemplo disso, preencher um formulário, comparar produtos, né? Ah, então já fui na Amazon, eu quero saber aqui quanto que tá na Americanas, no Submarino, você vai abrir 35 abas no seu Chrome, vai acabar com a memória do seu computador, até você decidir um negócio. Decidir o melhor plano de assinatura, ficar comparando lá os xizinhos, o que um tem, o que o outro não tem, ajustar configurações avançadas em uma plataforma digital, pelo amor de Deus, configuração de segurança e privacidade do Instagram, que saco que é gigante, mas o produto precisa ter isso, tá? A questão é que o sistema 2 ele é mais complicado de chegar nele, tá bom? Mas ele precisa estar lá. Então a gente vai sempre usar o sistema 1 e o sistema 2 juntos, tá bom? Depende muito do propósito e da onde que a gente está fazendo isso, tá? Então, ao invés de focar apenas em aprender ferramentas, invista tempo em entender como as pessoas pensam e decidem, tá? Então, assim, não adianta você, às vezes, fazer curso lá de Figma, de Adobe XD, de fazer um Lean UX, e aí você chegar, você tá com esses todos os negócios, mas você não sabe como é que as pessoas pensam. Você não sabe como é que seu público pensa. Você faz lá milhões de diagramas, faz diagrama de classe, diagrama de comunicação, diagrama, faz requisitos do sistema, mas você não sabe mesmo como que todas aquelas funcionalidades do seu programa devem ser apresentadas para o usuário, tá bom? Você precisa entender como que as pessoas pensam e tomam decisões para você entender o que elas vão fazer quando elas verem aquele tanto de funcionalidade que você está mostrando para elas, tá? Quais funcionalidades você vai botar na cara delas? Quais funcionalidades você vai deixar de lado, vai deixar para o sistema 2 resolver depois? Né? Crie experiências mais intuitivas que atendam melhor as necessidades dos usuários. Né? Então você entender ali o seu usuário, quem que é, e conseguir fazer algo mais intuitivo, algo que ele vai bater o olho, vai caminhar, que ele vai ter um fluxo de leitura ali, que ele vai sair de um lugar, vai chegar no outro, até atingir o objetivo. E trabalhar ao máximo o sistema 1 nas entradas e abusar do sistema 2 após a compra da ideia. Né? Como assim? Trabalhar o sistema 1 nas entradas. Então eu acabei de acessar o produto, seja o site, seja um aplicativo, seja o que for, você vai trabalhar o sistema 1 do seu usuário. Então ali eu quero que meu usuário não pense. Se eu quero que ele compre algum produto, eu já busco lá nos cookies, já busco no histórico dele, se tiver um cadastro já na loja, já busco o que ele gosta, o que ele procura, o que ele está precisando, e já mostro para ele na cara e já boto o botãozinho de comprar ali, certo? Para ele saber que ali ele já pode comprar. Ah, mas ele nunca entrou nesse site, precisa fazer um cadastro enorme. Deixa para depois. Né? Vamos deixar isso para depois. Eu acho que vocês já notaram isso demais. Você entra num site, nenhum site pede o cadastro logo de cara. Nenhum aplicativo pede para você fazer o cadastro logo de cara. Né? Você entra como convidado lá, como um usuário qualquer, e aí ele te mostra um monte de coisa, um monte de opção, né? Te dá opções de compra.
para depois, na hora que você decidir, falar assim, quero comprar esse negócio, aí ele te leva para uma tela de cadastro para utilizar o seu sistema 2, porque ele já te converteu numa compra, tá? É o sistema 1 e o sistema 2 trabalhando juntos. Aqui eu vou falar das 10 heurísticas de Jacob Nielsen, que são o quê? Essas heurísticas vão auxiliar a gente a trabalhar esse sistema 1, tá? O que são essas heurísticas, né? São regras que garantem uma boa usabilidade em interfaces digitais, tá? Não são tendências ou boas práticas, mas sim regras criadas após anos de estudo, tá? Essas regras, como assim, regras? Então eu preciso seguir essas regras? Não necessariamente, né? Lógico que sempre tem trabalhos mais artísticos, trabalhos mais voltados para um público diferente, mas a maioria das coisas que você for fazer, principalmente no setor empresarial mesmo, você precisa seguir essas coisas aqui. Por quê? Porque o público está acostumado já com essas heurísticas, né? Por exemplo, a primeira, Visibility of System Status. O que é? Informar ao usuário o que está acontecendo. Simples assim. Como usar? Né? Uma barra de progresso para executar uma ação, né? Um spinner, um loading. Né? Então aqui ele te mostra que ele está carregando, né, o que é a aula 6, as 10 heurísticas, que ele está subindo esse arquivo, já subiu esse PNG, tá, para você saber. Né, nada pior do que só escrito ali loading pra gente, o downloading carregando, e você não sabe onde que esse negócio está, quanto tempo falta, qual que é a porcentagem desse trem, tá? Então mostrar muito bem para o usuário o que está acontecendo para ele, tá? Para ele não ficar lá parado. Match between system and the real world. O que é? Criar interface com linguagem acessível e familiar do usuário, evitando jargões e linguagem técnica. Né? Olha esse programa aqui de emissão de nota fiscal, né? De controle de notas fiscais, perdão. É uma trabalheira danada, enquanto hoje você já encontra produtos nessa cara ali, ó. Esse produto ele já fala que cuida para você das notas fiscais. Esse produto ele vem justamente para acabar com a necessidade de usar isso daqui. Né? Ele vai deixar tudo mais simples, mais intuitivo. Né? Entender quem que é o seu usuário e buscar a maneira mais clara e simples de se comunicar com ele. Tá bom? Por quê? Porque seu usuário vai ser diferente dependendo do produto que você estiver utilizando. Tá? Às vezes você vai estar conversando com médicos, às vezes vai estar conversando com advogados, às vezes você vai estar conversando com diaristas, às vezes você está conversando com pedreiros, às vezes vai estar conversando com pessoas de fora do Brasil, e são todas comunicações diferentes, tá? São todas comunicações diferentes, às vezes vai estar conversando com programadores, são comunicações diferentes. Entender e saber usar essa comunicação para o seu público faz uma diferença também muito grande. User Control and Freedom, né? Oferecer saída de emergência como botões de desfazer ou refazer para que ele possa recuperar e voltar a fazer o que estava fazendo. Ctrl Z, botões de desfazer, voltar ou cancelar, são coisas que dão controle ao usuário. Nossa, fiz uma cagada, não queria ter feito essa cagada. A gente ajuda e desfaz a cagada para você, né? Quem dera se a vida fosse assim, né? Infelizmente não é, mas o seu sistema pode ser. Você pode ali mostrar para ele, às vezes ele clicou no íconezinho de lixo e não queria excluir, então você dá a opção para ele voltar. Às vezes ele excluiu e mesmo assim não queria excluir, ele clicou 2 vezes, o usuário é burro. E às vezes ele clica 2 vezes, então você tem que botar um botãozinho para ele desfazer, manda para a lixeira e depois só apaga a lixeira de 30 dias, porque aí também, pelo amor de Deus, errar 3 vezes também ninguém aguenta. Consistency and Standards, o que é? Ter uma linguagem visual congruente e consistente. Né? O que a gente tem aqui? A gente tem uma tabela, né? É um Style Guide, né? A gente fala de Design System, Style Guide, Identidade Visual, Documentação. Design System é um negócio muito mais complexo, que é de UI e UX, então assim, depende de várias ferramentas para você fazer isso, são vários processos. Dentro dele, você vai encontrar o Style Guide e a Identidade Visual. O Style Guide, ele é um guia simples, né, de cores, fontes, imagens, aplicações às vezes de uma logo, né, coisa mais assim, numa cartela, é um parâmetro para quem está ali fazendo alguma alteração, para quem está ali trabalhando em alguma coisa, ou até mesmo para você mesmo se guiar, ter ali do seu lado, enquanto você está fazendo as coisas, você vai mexendo. Ah, eu preferi assim mesmo, fica mais, é nós aqui, ó.
bababá, né? Já todo mundo, você tá me ouvindo direitinho? Mais ou menos? E o microfone? Vamos ver como é que tá esse negócio aqui. Qual que é esse aqui? Ué, mas não tá... Ai, ai, ai. Ih, capaz. Ó, tá ligado. Uai, tá não. Ah, tem um botão aqui. Muito grave. Ei, estão me ouvindo aí? Beleza? Melhorou? Melhorou? Vocês preferem assim? Assim? Não? Quem prefere assim, levanta a mão. E o microfone? Não. Foi mal, Bernardo, não deu. Chega mais pra frente, pessoal, tá aqui. Eu não mordo, não. Aqui, ó. Ixi, tá cheio de cadeira aqui, ó. Cheio de cadeira. Ninguém quer, né? Ei, Laia. Vergonha. Vamos lá, erro prevention. Continuando. Oferecer maneiras inteligentes de evitar erros por acidente, né? Ah, mas aí ele tinha uma ideia realmente que ele queria deletar aquele negócio, né, no passado. Esse daqui não. Então, apresentar confirmações antes do usuário cometer algo destrutivo e sem volta. Né? Aqui a gente está falando de coisas que às vezes vai fazer sem volta. Né? Quando você aperta o delete lá, ele só manda, lá no Windows, ele só manda o arquivo para a lixeira. Agora, se você meter um shift del, aí o negócio já vai direto, ele pergunta para você, deseja excluir permanentemente esse arquivo? Né? É isso que ele está falando. Né? Aqui a gente tem um exemplinho do Google e esse outro negócio embaixo aqui, que eu não faço a mínima ideia de onde que eu tirei. Esqueci, não botei referência, tá? Me desculpe por essa aí. Recognition rather than recall. O que é? Criar atalhos e guardar históricos que vão poupar o usuário de lembrar e ou preencher determinadas informações. Né? Como usar? Auto-preenchimento em formulários, sugestões e lembrar de dados. Né? Você não precisa toda vez que você entra no site falar onde é que você está, escolher uma cidade. Não é clima-tempo. Toda vez tem que entrar porque fica na porra de São Paulo. Precisa disso? Não precisa disso, né? Poderia já dar uma olhada, ver que você entrou, né? Reconhecer você por cookies, ou então pedir a porcaria no cadastro, mas ele não pede, né? É um erro feio de UX no clima-tempo. Flexibility and efficiency of use. O que é? Atalhos e ações que vão aumentar a produtividade do usuário e melhorar a experiência de uso da interface. Como usar atalhos, opções avançados, economizadores, né? Ali a gente tem, por exemplo, uma guia de keyboard shortcuts, de atalhos do teclado, né? O meu mouse está até ali, acabei de descobrir ele lá no canto, vamos tirar ele de lá. De atalhos que vão ajudar a pessoa a usar o sistema. Porque a pessoa que usa o seu sistema muito tempo, ela quer chegar mais fácil onde ela quer, né? Ela precisa chegar mais rápido onde ela quer. Mesmo que seja uma função um pouco mais complicada, você tem que deixar ali alguns atalhos, seja em ícone, seja no menu, seja ali embaixo, lá no mapa do site, o que seja, para ele conseguir chegar nesses pontos. Aesthetic, Rodrigo Góes, out. And minimalist design, o que é? Design simples, direto ao ponto e sem complexidade. Como usar? Seguindo os princípios básicos de UI, né? Minimalismo, pouca informação, né? A gente vai falar mais de alguns elementos de UI na quinta-feira. Mas é a telinha do Spotify que está tocando ali, ela só mostra para você passar para frente, voltar, pause, tá? O que está tocando, não mostra muita coisa, para você não se perder, tá? Um design simples, direto ao ponto. Help users recognize, diagnose and recover from errors. Eu podia ter traduzido essas porcaria tudo, né? Depois a gente pensa nesse negócio. O que é? Escrever boas mensagens de erro e apresentar possibilidades e opções que vão ajudar o usuário a diagnosticar e entender por que um erro ocorreu. O usuário, igual eu falei, é burro. Mas também
a gente precisa que ele resolva as coisas sozinho. A gente não pode ficar resolvendo tudo para ele, né? Ainda mais porque, ainda mais provavelmente se você tiver numa empresa pequena, não vai ter um atendimento ao cliente tão bom, assim, tão rápido, igual empresas grandes. Você precisa, a pessoa precisa, às vezes, chegar num problema e resolver ele por conta própria. Vai passar. E considere o contexto, explique o que aconteceu e ofereça soluções e evite coisas do tipo erro, que as bagunçadas cheias de trem. O que acontece com a Netflix toda vez, né? A Netflix aparece esses erros aí, graças a Deus, o suporte deles é muito bom, te responde rápido e te responde numa linguagem que conversa com você ali diretamente. Eles sabem a sua idade, então já chega com gírias ou não, né? Conversando um pouco mais descontraído. Mas isso aqui é um problema da Netflix, né? Por algum motivo, eles não querem ficar mostrando qual que é o problema. Se foi conexão com a internet, se foi questão de, às vezes, um login errado, mas eles mostram bastante esses números e pedem para você entrar. É melhor você evitar esse tipo de coisa, tá bom? A não ser que você tenha trocentos atendedores em telemarketing para resolver a situação para você. Help and Documentation, né? Que é, um sistema não precisa de ajuda, um bom sistema não precisa de ajuda, né? Porém, é essencial oferecer uma central de ajuda e tutoriais claros para o usuário, né? Tutorial de onboarding, central de ajuda, wiki e chat de suporte. Esse tutorial de onboarding aqui é uma coisa que fala-se muito em livros, mas pouco se usa, tá? Tutorial de onboarding. Por quê? O tutorial de onboarding é chato, né? Você, às vezes, seja num jogo, você baixar ele e ter ali hora de tutorial, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, né? E você ir para um sistema, então, você está procurando resolver alguma coisa. Então, assim, tá ali pela teoria. Central de ajuda, wiki, chat de suporte, essas coisas são importantes, né? Então, você, às vezes, descobrir mais funcionalidades. Pô, gostei disso daqui para um caramba, quero saber mais, quero ver o que mais que ele tem, onde mais que ele pode me ajudar. Isso daqui é o seu companheiro, tá bom? E a gente chega aqui no diamante duplo, tá? Diamante duplo é uma coisa que eu já tinha trago no ano passado, mas é algo que realmente não dá para fugir dele. É uma coisa que vocês vão ver em todo o curso de UX, seja aí online, seja presencial, em qualquer canto, isso aqui vai ter bastante. Então vamos lá. O que é esse diamante duplo? Você parte desse ponto aqui, e aí você vai para a primeira etapa, né? A etapa de objetivos e hipóteses, que está lá em cima. É a parte de descobrir as coisas, tá bom? A primeira palavra ali é métricas. Depois, visão de longo prazo, regras de negócio e benchmarking, tá? O que é isso daqui? Isso daqui é você entender o que seu sistema precisa fazer, quais são os problemas ali que você tem que resolver com ele, quais são os objetivos que você quer alcançar. Mas aí você passa por essa parte aqui e depois vai para a parte de pesquisa e análise, que é a parte do definir. Aqui você vai ter entrevistas com usuários, estudos etnográficos, criação de personas e a jornada do usuário. Provavelmente, depois dessas entrevistas, depois desses estudos, depois da criação de uma persona, você vai pensar, pelo amor de Deus, eu imaginei tudo errado. Eu preciso, na verdade, oferecer outro tipo de função. Preciso oferecer outras funções. O meu sistema tem que ter outro propósito. Porque eu conversei com o público que vai usar ele e o público falou que não é assim. Lembra lá do Rian Dutra, né? A gente precisa trabalhar mais o público. Então, às vezes, você vai chegar nesse ponto, você vai ter que voltar e refazer essa parte aqui. E depois fazer essa parte de novo para ver se você chegou onde você queria, tá? A questão é que aqui, depois que você termina essa parte, você tem um problema específico e claro. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que resolver, e aí você parte para a parte 3 ali, ó. Ideias e protótipos. Quais são as ideias e protótipos? A gente fala de esboços de soluções, protótipos e wireframes, workshop colaborativo, validar soluções, né? Então são essa hora que começa a ideação, né? Prototipar os negócios, começar a desenhar, pensar o que vai ficar ali em cima, o que vai ficar lá embaixo,
O que vai ficar para outra tela? O que eu vou deixar nessa tela aqui? O que eu não estava pensando em deixar na minha tela principal, mas eu tenho que trazer, né? Tudo nessa parte aqui de ideação. Terminada essa parte, você vai para a parte de testar e iterar, né? A parte da entrega. Né? Então, ali você tem teste de usabilidade, refinamento de ideias, design visual detalhado e a codificação, tá bom? Eu acho que dessas partes aqui todas, eu acho que provavelmente vocês entenderam muito bem a 1, a 3, a 4. A 2 é a parte um pouco mais complicada, porque foge um pouco mais do nosso mundo, tá? Então eu vou falar dela um pouco, tá bom? Na parte 2, a primeira parte dela fala sobre entrevistas com usuários. Né? O que seria uma entrevista com o usuário? Uma entrevista com o usuário, você precisa o quê? Você precisa definir os objetivos, você precisa selecionar perguntas e criar um roteiro para fazer a entrevista. Você precisa imaginar hipóteses de pesquisa, né? Eu não sei para onde esse usuário pode ir. Se essa pessoa que eu estou entrevistando ali, ela pergunta para alguma coisa, me leva para algum lugar, e eu não faço ideia de como responder, como conversar com esse usuário aqui naquela hora. Então você tem que imaginar essas hipóteses que podem acontecer. Estabelecer a segmentação dos participantes, isso é importantíssimo, né? O que eu converso com um, eu não vou conversar com o outro, né? Então eu preciso separar esse para um grupo, o outro para outro, e aí sim eu vou ter uma entrevista para esse grupo de pessoas e outra entrevista para esse grupo de pessoas, né? Eu preciso entender qual delas se encaixa mais no meu grupo, no meu público-alvo, tá? Realizar o debriefing, né? Terminou ali, vamos pegar o briefing que a gente estava pensando, que a gente estava tentando conseguir com essas entrevistas. Vamos ver se a gente conseguiu. Ah, não conseguiu por quê? Faltou isso, faltou aquilo. Então a gente faz esse debriefing. Depois analisa as respostas e apresenta os resultados, obviamente, né? Então, algumas dicas aí para entrevistas com usuários, com possíveis usuários do seu sistema, que sejam amigos, que seja realmente um público que você pesquisou e acha que vai utilizar o seu sistema, falando mesmo já profissionalmente, ou seja um projetinho que você está falando e vai fazer ali com seus colegas ali da sala. Mas você, faça as entrevistas em par, tá? Isso é importantíssimo. Você precisa ter um moderador e um anotador. Você precisa de uma pessoa o tempo todo ali ligada na interação, na conversa, entender, saber a coisa, porque senão você vai ficar mais preocupado em trazer anotações ali, saber alguma coisa. Se você não tiver um anotador, então grava a entrevista e não anota nada, deixa para anotar tudo depois, tá bom? Mas o anotador é interessante, porque a outra pessoa tá de fora, às vezes pode ter alguma coisa que você não viu, pode querer saber alguma coisa que você não se atentou a perguntar, às vezes ele pode te dar uma ajuda ali na hora. E o anotador, ele não tem contato com o entrevistado, bom? Só o moderador. Contextualize o participante, estabeleça alguns combinados, né? Então você chega ali, você se apresenta, né? Fala quem é você, o que você está fazendo, o que vai acontecer. Se agradece a participação, né? De uma forma bem descontraída, para deixar a pessoa à vontade. E esclareça o propósito da entrevista. Fala, olha, essa entrevista aqui, nós estamos querendo saber algumas coisas sobre o nosso sistema, blá, 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 como você usa o produto e tal. E deixa bem claro que não existe resposta errada, tá? Aqui a gente quer o máximo de sinceridade da pessoa, aqui a gente quer que a pessoa realmente desça o cacete no nosso produto, que fale mal, que fale dos problemas. A gente não quer que ela fale do que já é bom, o que já é bom você já fez, né? A gente quer que ela mostre para você o que está ruim ali, o que não está funcionando, o que ela achou chato. Lógico que ela vai falar que as coisas boas, nossa, achei isso maravilhoso, você achou isso maravilhoso desde o dia que você pariu aquele sistema, tá? Você precisa saber as coisas que ela achou ruim, tá? Então, peça sinceridade acima de tudo, tá? E o que esperar da entrevista? Você pode falar para ela, olha, essa entrevista vai ser um pouco repetitiva, que elas geralmente são. Você quer saber, às vezes, a mesma coisa de cada funcionalidade sua, de cada tela sua. Você quer saber, por exemplo, como é que está o flow de uma tela, o flow da outra, e toda hora vai ter que responder isso. Então fala para ela que é uma coisa repetitiva, vai ser um pouco cansativo. E pede permissão para gravar, logicamente, pelo amor de Deus. Fala que, lógico, isso vai ser usado só mesmo para fins ali de desenvolvimento e isso não vai ser divulgado. Deixa o participante à vontade, né?
chegar lá para dar um mini curso, fazer uma piadinha ou outra, né? Já fazer uma gracinha ali, deixa as pessoas mais à vontade, tira aquele climão assim de coisa mais séria e isso acaba fluindo muito melhor, tá? Tome cuidado para não enviesar a entrevista. A gente falou tanto de viés e a gente pode enviesar uma entrevista, tá bom? Você perguntar para a pessoa assim, o que você acha do produto tal, né? O meu produto. O que você acha do produto tal? É lógico que a pessoa fala, nossa, achei ótimo, assim, achei maravilhoso, que isso. Nossa, ia me ajudar bastante, assim, no meu dia a dia. Né? Lógico que ela vai falar isso, né? Tá na sua frente, né? Porque em vez de você falar assim, tá, como é que você usa o 99, né? Ela vai falar para você como é que ela usa o 99, porque o 99 é maravilhoso. Né? Mas se você perguntar para ela, como você pede táxi hoje em dia? Ela já vai responder uma coisa já diferente, tá bom? Tome cuidado para você não enviesar a entrevista, não fazer perguntas que já vão trazer uma resposta pronta desse possível usuário, tá bom? Personas, né? Personas, lembrando aqui, ó, a gente tá falando ali do tópico 2, não sei onde está o ponto, achei o ponto, entrevistas com usuários, estudos etnográficos, na verdade, você saber, né, quem é o seu cliente, quem é o seu usuário, né? Saber sobre o grupo de pessoas com que você está trabalhando, e aí a criação de personas. A criação de personas é a representação ideal do seu cliente ou usuário. É a exemplificação da pessoa que utiliza o seu produto ou serviço, né? Então eu tenho ali um grupo de pessoas e eu defini que esse grupo de pessoas vão ser as pessoas que vão usar o meu sistema. Tá, o que essas pessoas têm em comum, né? Eles são estudantes, são universitários, eles frequentam a universidade pública, eles vivem eles trabalham, né, têm uma renda própria, eles vivem de auxílio, né? Como é que é o seu público, né? Você vai criar uma persona. Essa persona é como se fosse ali um indivíduo padrão, um indivíduo geral, que envolve mais ou menos comportamentos, objetivos, motivações, preferências, necessidades, problemas e frustrações deles. Tá bom? Você reúne essas características numa persona, em algo que você vai se guiar para desenvolver o seu sistema. Só tomar mais uma aguinha. Ou mais 3, ou mais 4. Olha, são 9h53. A gente tinha pensado em terminar essa palestra aqui até às 10 horas, porque tem gente que pega ônibus para outra cidade, tem gente às vezes que mora longe, e eu acho que passar das 10 é uma baita de uma sacanagem. Mas a gente teve muito atraso, a gente atrasou aqui também até poder gravar e tal. Então assim, por isso que eu tô correndo um pouco, tá? Mas se não der aqui para terminar agora, a gente vai continuar da onde a gente parou na quinta-feira, tá bom? E mesmo assim, se alguém precisar sair no horário certinho, a gente acabar estendendo, tá gravado, isso vai sair lá no YouTube do Dacomp, vocês vão poder assistir isso daí, do começo ao fim, com o microfonezinho aqui, ó, para quem não me ouviu direito hoje, vai estar me ouvindo muito bem lá, tá bom? Se você quiser pagar uma assinatura VIP, você pode ouvir toda essa palestra na voz do Cortella, né? A jornada do usuário, ela é o ser humano. Bom, vamos lá, a jornada do usuário, ela fala, né, o que seria, como que o usuário chega até o seu produto. Na verdade, ela é um pouco mais extensa. A jornada do usuário é uma coisa que a gente abre um leque muito grande, faz bastante coisa dentro do UX. Mas é uma coisa que aí, infelizmente, tem que ser deixada lá para o curso completo, porque senão é muita coisa para a gente falar de algo que não tem tanta importância quanto os outros tópicos, né? Mas falando de um contexto geral, a jornada do usuário seria o quê? Seria onde você encontra materiais ricos, postagens, blogs, às vezes falando de alguma coisa, acessa o site do produto, e aí você tem o primeiro acesso ao produto. Aqui você entra nessa parte do durante. O uso contínuo do produto até ele virar um usuário fiel, que é o depois. E aí ele começa a recomendar e divulgar esse produto. Tá? Essa parte do durante aqui, você pode, na verdade, fazer várias jornadas do usuário. Essa aqui é uma jornada do usuário até ele chegar até seu produto. Tá? Mas existem jornadas do usuário também dentro do seu produto. Né? A jornada do usuário até uma compra.
a jornada do usuário até um aluguel, uma jornada do usuário até se cadastrar, uma jornada do usuário até completar o seu perfil, né? Quais são essas jornadas, né? O que ele precisa fazer, quais são os pontos que ele tem que fazer, quais são as ações que ele vai ter que desenvolver, qual é o trabalho que o seu usuário vai ter para atingir cada funcionalidade que você quer que ele atinja, tá? É a jornada do usuário, bom? E aí, ó, vamos quase dar em cima da hora, hein? Quase. Ah, isso aqui ficou muito escuro. Isso aqui eu vou falar agora um pouco de coisas que vocês podem pesquisar, que vocês podem ler, gente que vocês podem seguir, gente que vocês podem assistir, que vão ajudar vocês nessa parte de UX aqui, tá bom? Esse livro aqui não vai dar, não. É preto no vermelho. Não, esse deu ruim. Chama Enviesados, né? Ele tem uma cabeça desenhada ali, tal, bem confusa, do Rian Dutra. É aquele cara que eu botei lá no começo, né? É um dos maiores nomes, vou falar dele ainda, né? Mas esse livro aqui chama Enviesados. Ele custa R$50 na Amazon, tá? E é hoje o guia definitivo do UX Design, tá? Ler esse livro aqui vai transformar você num mestre de conversar com o usuário, tá bom? Isso daqui vai ajudar vocês demais. Eu recomendo muito esse aqui, 50 na Amazon, tá? Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, né? Ele fala muito daquele sistema 1 e sistema 2. Ele fala muito sobre em que momentos você precisa deixar o usuário mais ágil, a jornada dele mais ágil, onde você pode facilitar as coisas para ele, já mostra o que ele tem que fazer, já mostra onde ele tem que clicar. E também fala muito do sistema 2 também, tá? Então ele fala desse rápido e devagar, em que momentos você ativa um sistema, em que momentos você ativa o outro, tá bom? Ele foca mais nisso daqui. Esse daqui é clássico de Steve Krug, aquele outro ali, perdão, ele tá R$60. Esse aqui do Steve Krug é uma bíblia do UX Design, então não me faça pensar. Esse aqui é realmente para você fazer o usuário viciar no seu produto, tá? Todos os conceitos que redes sociais usam estão aqui nesse negócio, tá bom? Negócio de uma tela, você está numa tela e aí só tem uma coisa acontecendo na sua frente. É um vídeo, é um post, não cabem 2 na tela. Porque se você tem muita informação, 4 posts, tudo junto na sua tela, você fica perdido. O Não Me Faça Pensar, ele fala disso. Ele fala do quê? Ele fala dessa bordinha que está aqui, ó. Vocês estão vendo essa bordinha aqui? Não tem como tirar essa bordinha do Chrome quando você vai apresentar um negócio. Ele te mostra que mesmo que você está apresentando este slide aqui, ainda tem outro que vai vir. A Netflix faz isso. Você abre a Netflix em qualquer lugar, nunca vai caber uma fileirinha certinha da Netflix na sua tela. Ou 2, ou 3. Sempre vai ficar 1, 2 e meia. Pra você saber que você pode dar um scroll ali. Se você tiver, tipo, 10 filmes assim, o cartaz de 10 filmes da Netflix, vai ter 10,5. Porque para você saber que você pode dar um scroll ali pro lado. O Não Me Faça Pensar fala muito disso. Ele é um pouquinho mais caro, porque é bem lido, best-seller, então R$90 só. Você consegue também pegar esse negócio aqui, tá bom? E aí, vamos lá. Rian Dutra, hoje é um dos maiores nomes do UX. Ele tem esse site maravilhoso, que é www.psicologia. Olha só, nem eu sabia que existia, .design. Lá você vai ver artigos, você vai ver também, às vezes, descontos para comprar o livro dele. E aí você tem um link direto para os vídeos dele. Para os vídeos dele do YouTube, que também dão naquele Instagram ali, Design from Human. Ele fala de uma forma simples, ele fala disso tudo que eu falei, só que fala de um jeito mais direto, com exemplos. Além dele ter uma voz cativante que te prende no vídeo. O UX Collective BR, né? Isso aqui é uma curadoria, né? Então, assim, são 3 editores que recebem artigos escritos por centenas de UX e UI designers, né? E ali tem gente da New Bank, do Itaú, do Grupo Globo, Simple, Alterdata, SumUp, o gestor de TI do Supremo Tribunal Federal escreve para esse negócio, tá? Então, assim, é só
é só a nata desse pessoal que trabalha com esse negócio. E ali, esses 3 editores vão recebendo os artigos que o pessoal escreve por e-mail e vai postando os que eles acham melhores, tá bom? Recomendo demais isso daí. www.brasil.uxdesign.cc. O Dribbble ele é uma plataforma que as pessoas colocam ali seus trabalhos, né? O Dribbble e o próximo também, deixa eu puxar aqui. Vamos ver se esse negócio pega, se não pegar. Dribbble. Abriu? Abriu. Olha que maravilha, ó. Então o Dribbble, você já cai aqui nessa telinha, mostra algumas das pessoas aqui, né, que estão mandando as suas coisas. E aqui tem vários designs, né? A gente pode ver aqui, a gente vai achar logo, a gente vai achar às vezes só uns ícones, mas a gente vai achar muita tela. O que você pode fazer aqui, ó? Você vem cá e escreve mobile. Olha isso daqui que maravilha, né? Isso daqui serve do quê? Para a gente buscar referências, né? Lógico, a gente nunca vai copiar nada não, mas buscar referências é importante. Você saber o que as pessoas usam, né? Você vai fazer um negócio de açaí, você não vai usar uma porra de um vermelho no açaí, né? Todo mundo usa roxo e amarelo, tem que usar roxo e amarelo. Sem falar nisso, que pesquisas já foram feitas, estudos já foram feitos, se aquilo tá ali é por um motivo, né? E conforme você vai buscando referências, você vai encontrando aspectos em comuns e fala, opa, eu preciso usar isso daqui também, né? Eu preciso fazer isso daqui também, né? Não adianta querer reinventar, né, a receita do bolo, não adianta querer reinventar a missa, já está ali, vai ser daquele jeito, para sempre. Jesus amado. O próximo, deixa eu voltar aqui, eu não sei porque que eu vou sair dele de novo, é o Behance. O Behance, www.behance.net e a Behance é um produto hoje da Adobe, né? O Behance ele cresceu muito, foi vendido em 2012 para a Adobe, porque a Adobe precisava se conectar com designers, tá? E esse daqui é o site em que a maioria dos designers estão. Então, galera do front, galera que quer mexer aí com realmente mesmo que ficar criando telinha bonitinha, aqui é o lugar para você criar seu portfólio, tá bom? O Behance hoje é o mais forte na parte da publicidade. Eu uso ele direto. O Behance você vai achar muito mais coisas da publicidade, mas você também vai encontrar muitas telinhas aqui para você dar uma tirada de referência, tá bom? E aqui a gente está falando só de profissionais. Pessoal que faz isso daqui geralmente é muito bom, né? Tiro muita ideia daí, tá? Isso daí funciona demais e você pode criar o seu portfólio nesse site aqui. Portfólio do quê? Do que você estiver fazendo, tá bom? Você pode colocar o que você quiser ali. Lógico que você tem uma limitação, você não pode colocar um programa lá dentro, mas você pode colocar quantas telas você quiser, mostrar quantas partes você quiser, tá bom? Cada projeto que você entra desse aqui, você pode às vezes ter só uma imagem ou pode ter um turbilhão de coisas ali. EcoLife. Verdinho, bonitinho, plantinhas, olha lá. E aí ele mostra lá, ele fez um projetinho mó legal, falando da marca, olha lá. Style Guide, lembra? Das cores, das fontes. Alguns anúncios, as telas do aplicativo, algumas pesquisas, olha lá. Tudo experiência, ó, de usuário, tá vendo? Algumas funcionalidades aqui, diagramas, tá? Esse é bem completo, não é todo que você vai encontrar assim não. Geralmente projetos de site e aplicativo são mais assim, mas se você estiver procurando às vezes algum anúncio, alguma coisa assim, você vai achar mesmo só algumas imagens ali mostrando ele, tá bom? Mas uso demais isso daqui, tá bom? Além de, lógico, sair recomendando coisas do mesmo autor ou coisas ou projetos parecidos. Você pode às vezes ver o que essa pessoa fez, onde essa pessoa trabalha. Nizam Udin.
E aí, eu sempre procuro as coisas no Behance dessa forma aqui. Venda carro, site Behance.net. E aí vou aqui no imagens e ali. E aí ele me mostra várias telas de vendas de carro. Aqui no Google Imagens, eu já tenho uma noção, já consigo ver ali de uma forma um pouco mais organizada, que eu já estou acostumado, né, do que o Behance, e ver ali qual que eu acho interessante, qual que eu já entro e já vejo mais detalhes, beleza? Voltando para cá, eu acho que estamos no fim, estamos mesmo, tá? Alguma dúvida? Várias, muita coisa, né? Mas assim, eu trouxe aqui mais conceitos, né? São coisas para entrar mesmo dentro da cabeça de vocês. Vocês não precisam saber, ter esse negócio decorado. Na quinta-feira, o que a gente vai fazer? Na quinta-feira, eu vou voltar e falar um pouco mais de coisas de UI, tá? Vou falar um pouco mais sobre componentes, falar sobre barras, falar sobre botões, falar sobre diagramação, ali na tela mesmo, né? Vamos dar uma analisada em alguns sites para poder aplicar essas coisas todas, fazendo ligação e aí ficar mais fácil, tá bom? A gente preferiu separar em 2 dias, porque aí não batia horário com nada importante aqui, tá bom? Na quinta-feira a gente se encontra aqui, a gente vai disponibilizar isso no YouTube do Dacomp, a gente vai postar aí, vocês vão ficar sabendo de tudo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Alguém não gostou? Alguém quer falar mal? Não? Obrigado. Vocês são muito falsos. Valeu. Faz um joinha.